Sim, senhor. Sejam bem-vindos. Muito bem. Portanto, os senhores farão uma intervenção inicial, dispõem de 10 minutos, depois vamos à parte das perguntas e depois farão as respostas em conjunto. Faz favor. Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero apresentar os respeitosos cumprimentos ao Sr. Presidente da Comissão, extensivo a todos os seus deputados presentes e a demais presentes na sala, e passaria então de imediato à apresentação da FEVIP. É uma associação sem fins lucrativos que tem como objeto a defesa dos direitos das obras audiovisuais. No seu seio tem diversas entidades que as representam, nomeadamente umas estão aqui, tem entidades, tem a Associação a EPDV, a Associação Portuguesa de Editores de Videojogos, tem também a NOS, que está aqui presente, a NOS Audiovisuais, neste caso em concreto, tem também no seu seio, como associados, várias televisões, várias outras entidades ligadas ao audiovisual e também a GEDIP, que é uma entidade de gestão coletiva que representa os produtores audiovisuais. Portanto, é neste âmbito que tem desenvolvido o seu objeto que visa o combate à pirataria em Portugal, que muito lesa as obras audiovisuais comercializadas e produzidas pelos seus associados. Bom, neste âmbito, e entrando diretamente no assunto, este projeto de lei que procede à execução em Portugal da regulamentação dos serviços digitais, no nosso entendimento, deveria e deve deixar claro que a lei que não revoga nem substitui a lei 82/2021 de 30 de novembro. Esta lei é uma lei que foi um ganho, projetou Portugal em termos internacionais naquilo que é a proteção dos direitos autorais, da propriedade intelectual a nível internacional, tem tido resultados excelentes nesse âmbito, atribuiu competência à IGAC, à Inspeção-Geral das Atividades Culturais, para desenvolver o trabalho em parceria com os titulares de direitos que fazem as denúncias e porque também era uma solução expedita, entendeu-se que esta forma de legislação, sendo uma legislação muito expedita relativamente àquilo que é o combate à pirataria, porque a tutela penal não funciona e tínhamos que encontrar soluções alternativas e este foi o diploma que, no fundo, depois de se identificar um conteúdo pirata, os operadores de telecomunicações em Portugal são notificados via IGAC, que é a entidade que tem a tutela administrativa, que foi dada exatamente por esta lei que surge na sequência também e alicerçada na lei do comércio eletrónico e, portanto, notifica os operadores de telecomunicações e bloqueia os conteúdos. Esta lei permite bloquear via DNS e também via IP. E, portanto, sendo esta execução do Regulamento dos Serviços Digitais, que tem uma proposta de lei, que tem um âmbito de muito mais de proteção do consumidor em geral, dos serviços digitais, todo o tipo de conteúdos disponíveis na internet, o domínio específico do direito de autor deve-se manter, quanto a nós, na competência da IGAC, enquanto entidade de supervisão setorial, e, como se referiu, também, como tal o referiu, o próprio Ministério da Cultura, e, portanto, o que se pretende em concreto, fundamentalmente, é por uma questão de segurança jurídica e de certeza jurídica, que não haja a mínima dúvida de que se mantém a tutela administrativa naquilo que é, e, portanto, a aplicação da Lei 82/2021, que, portanto, e mantendo também essa competência à IGAC. Nesse sentido, nós entregámos e fizemos chegar umas propostas de alteração, que, no fundo, a preocupação é, fundamentalmente, que se preveja, que se mantém que não há qualquer tipo de revogação da Lei 82/2021 de 30 de novembro e que esta é que estabelece os procedimentos de fiscalização e controle e remoção dos conteúdos, portanto, que se mantenha em vigor, e em termos de técnica legislativa, mesmo que não se fale em concreto da questão da IGAC, que na nossa proposta nós falamos que deveria ficar salvaguardado, isto é uma lei geral e, portanto, sem prejuízo de outros diplomas que não ponham em causa diplomas já existentes. Portanto, nós temos, neste momento, no nosso ordenamento jurídico,
um diploma legal que é eficaz, que tem sido eficiente, que tem contribuído de forma decisiva para minimizar os prejuízos causados pela pirataria e, por uma questão de segurança jurídica, gostaríamos que esta situação ficasse claramente salvaguardada para evitar que, mais tarde, aparecessem discussões que nos obrigariam a ir para o tribunal discutir se aplicaria, se este novo diploma revogava a norma já existente. E, portanto, parece-nos a nós, e o próprio regulamento prevê essa salvaguarda, e é isto, no fundo, que nós pretendemos. Posto isto, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Só, se calhar, em jeito de remate, e porque o tempo já está a decorrer, em geral e em concreto, aquilo que nos preocupa, de facto, é a eventual sobreposição do regulamento, ou da adaptação que é feita ao regulamento dos serviços digitais, perante uma lei especial que já existia no ordenamento jurídico português, em concreto esta Lei 82, e que tem vindo a funcionar e que foi uma conquista dos stakeholders do audiovisual e dos direitos de autor e também uma conquista da Assembleia da República, porque é uma lei da Assembleia, e, portanto, a nossa preocupação é salvaguardar a aplicação dessa lei, dar a tal certeza e segurança jurídica, não prejudicar a sua aplicação perante uma lei que surge posteriormente e que é muito mais ampla no seu âmbito de aplicação, que é o Regulamento dos Serviços Digitais, e que, do nosso ponto de vista, tem uma vertente mais na lógica de vedar a disponibilização de conteúdos ilegais, neste caso, enquanto que a Lei 82 tem uma vertente mais de vedar ou impedir o acesso a plataformas ou a IPs, neste caso, que disponibilizam conteúdos ilegais. Portanto, não prejudicam uma, são complementares, mas é importante que se salvaguarde a coexistência das duas. Muito bem, muito obrigado pela vossa intervenção e pelos contributos. Passamos agora à fase de intervenção dos grupos parlamentares. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista é o Sr. Deputado José Rui Cruz. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Queria agradecer os contributos das duas entidades, da FEVIP e da AEPDV. Agradecer também aquilo que são contributos que enviaram por escrito, até uma proposta de alterações devidamente aprofundada. Eu tive aqui algumas curiosidades no texto que nos enviaram e um dado importante que eu não fazia a mínima ideia é da dimensão financeira que tem esta pirataria em Portugal. Os dados de 2019 que nos trazem falam em mais de 500 milhões de euros e se calhar esse valor de 2019 para cá, a pergunta que também vos colocava é: este valor terá vindo a aumentar, terá diminuído? Qual é a tendência? Esta é uma reflexão que gostava de vos colocar. Foram-nos aqui colocados um conjunto de reflexões sobre este tema e eu gostaria, um bocadinho até fora daquilo que já foi aqui as perguntas, atendendo à vossa experiência nesta área e colocando-me muito no papel do cidadão comum, coisas que nós vamos ouvindo no nosso dia-a-dia, quando alguém, um cidadão comum, tem há uma plataforma onde o seu nome é atacado e ele depois precisa de se defender, o que nós assistimos é que os operadores dessas plataformas internacionais, essas grandes plataformas, habitualmente, a dificuldade, quando chegam mesmo até aos tribunais, o que acontece é que a resposta aos tribunais portugueses é muito lenta e muitas vezes há uma certa sobranceria na resposta aos tribunais portugueses. Ou seja, nós estamos expostos, particularmente até os que estão nesta sala, mas não só, todos os cidadãos, e independentemente do que estamos aqui a falar, que tem muito a ver com isto, haveria alguma forma de nós conseguirmos também, neste âmbito que estamos a falar aqui, sermos mais céleres nesta resposta? O cidadão sente-se, vivemos num mundo cada vez mais digital, todos os dias estamos num mundo cada vez mais digital, e nós conseguiremos, sem chegar aos tribunais, resolvermos esta questão, que é uma coisa que nos afeta a todos nós.
e sabemos que hoje os nossos jovens estão todos cada vez mais ligados às novas tecnologias, às plataformas. Este instrumento ganhou centralidade na vida de todos nós, seja na forma de comunicar, seja naquilo que influencia a vida de cada um. E eu acho que este aspecto até de bullying, de informação, terá cada dia mais força e é mais importante, e nem sempre os Terminar, Sr. Deputado, por favor. E nem sempre os instrumentos que nós temos ao nosso dispor, nomeadamente os tribunais, serão a solução, mas terá que haver antes disso uma forma de nós conseguirmos, e gostaria de ouvir a vossa opinião sobre este, que não tem muito a ver diretamente com o que está aqui, mas isso já falámos. Tem a ver, mas não foi tão falado aqui e gostaria de ouvir a vossa opinião. Muito bem, Sr. Deputado. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado Gonçalo Lage, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os nossos ilustres convidados, as senhoras e senhores deputados. Dar aqui nota de 2 temas que acabei de referir também na audição anterior, mas que me parece a mim que estamos totalmente alinhados nesse aspecto. Ou seja, a iniciativa que o Governo teve agora, precisamente de aplicar na nossa ordem jurídica interna do Regulamento da União Europeia, veio tentar dar um passo à frente no que diz respeito, sobretudo, à proteção também dos direitos de autor, mas num universo mais vasto do digital. E esta iniciativa, que é uma iniciativa que é bastante complexa e que o documento é bastante extenso e é exigente, até vem criar um próprio coordenador, enfim, de todo o funcionamento desta aplicação toda, com o próprio envolvimento das forças de segurança, com o envolvimento de várias entidades e, sobretudo, também nos parece a nós muito importante, criando uma forma de funcionamento que será sempre supra-governamental e obviamente também por isso, partidária, no sentido de dizer que estão criadas as condições para que não haja interferência política, mas que possa existir, sobretudo, um completo e rigorosa aplicação da lei, de forma a que nós possamos também salvaguardar os direitos de autor e que os mesmos sejam de mais fácil aplicação daqui para a frente. Eu percebo em concreto a vossa questão. Acho que, no que diz respeito à própria lei, não existe nenhum conflito ou nenhum impedimento que possa continuar a existir todo o trabalho que o IGAC já faz hoje, e que é um trabalho meritório, que é um trabalho importante. Acho, e nestas entidades todas, que é uma forma complementar, lá está, de travar esta luta e de conseguirmos, através desta própria Lei 32, de conseguirmos ir mais à frente e, portanto, além desses bloqueios, atuar depois também na forma de os poder impedir de uma forma mais coerciva, não é? E de uma forma que tem consequências, obviamente, jurídicas e penais. E, portanto, isso parece-me a nós também muito importante. E nós vamos ter também a iniciativa de fazer com que a aplicação desta proposta de lei não vai, em momento algum, prejudicar o que está previsto na tal Lei de 82 de 2021, de 30 de novembro, sobretudo reforçando um papel de coordenação entre as entidades todas, mas que todas possam continuar a desempenhar o papel e que possam, enfim, assegurar que daqui para a frente e com esta aplicação vamos ter mais condições, mais equipas e, sobretudo, mais meios, porque este combate cada vez mais é um combate mais exigente e mais difícil e, portanto, só com mais meios e com o envolvimento destas entidades todas nós vamos conseguir chegar a esse desígnio e o nosso desejo é que seja mesmo feito dessa maneira e não queremos que, obviamente, esta lei venha prejudicar o que estava estatuído na lei anterior. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Gonçalo Lage. Pelo Grupo Parlamentar do Chega é o Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados, cumprimento também e agradeço a vinda aos senhores responsáveis pela FEVIP e pela EPDV. Bom, e aqui há alguns temas que eu gostava de colocar breves questões e saber a vossa opinião em relação a isto. Bom, primeiro, eu não sou de acordo que se faça a transposição das diretivas europeias de uma forma leviana, só por termos que cumprir prazos. Até porque, culturalmente, os vários países que compõem a União Europeia são tendencialmente diferentes. A mentalidade de um português
é completamente diferente da mentalidade de um alemão ou de um italiano, em termos de consumo, em termos de hábitos, em termos de pesquisas. Culturalmente somos opostos. Portanto, antes do governo, de qualquer governo, não estou a falar deste em concreto, fazer a transposição de uma diretiva europeia, temos que perceber o enquadramento legal e jurídico dessa mesma transposição, que é algo que aqui me parece que não está a ser devidamente precavido. E há questões que devem ser analisadas a fundo. Reparem, a questão que nós falamos várias vezes do controle parental. O controle parental está bem identificado em matérias como acesso a conteúdos para maiores de 18 anos. Está. E em relação aos videojogos? Será que está? Provavelmente não. Provavelmente não. E as crianças, os jovens, aliciados pela vontade crescente de continuar a alcançar determinadas metas, são levados a adquirir formas de ir subindo os níveis, de ir alcançando as metas, os objetivos. E aí o controle parental já não incide da mesma forma que incide nos conteúdos para maiores de 18 anos. E isso também deve ser refletido. Volto a dizer, é uma questão cultural, de mentalidade, que não está devidamente salvaguardada. A questão da pirataria, naturalmente, que tem que ser vista com preocupação. Estamos a falar em valores superiores a 200 milhões de euros ano de prejuízo para o Estado português, nomeadamente em IRC e em IVA, que nem sequer entram diretamente nessa contabilização. Mas também há outra coisa que nós temos vindo a chamar a atenção reiteradamente, que interfere negativamente na ótica do consumidor. E eu dou-vos um exemplo que se passa comigo. Eu pago um serviço de um operador de telecomunicações, um serviço completo, um pacote completo, e por vezes quero ver as notícias das 20 horas, que não cheguei a casa a tempo para as ver. E tenho que levar com um anúncio de 60 ou 90 segundos. Isto não se justifica. Eu já pago um serviço. Eu pago a questão de poder ver conteúdos gravados. E se eu pago isso, eu não tenho que estar a levar com publicidade, que não é decorrente do programa, mas sim imposta. Ou seja, o operador ganha duas vezes. Ganha o contrato que eu, enquanto consumidor final, celebrei, e ganha um contrato adicional de alguém que paga a publicidade. Portanto, aí também é importante ver, e há associações, naturalmente, Terminando, Sr. Deputado. Vou concluir, Sr. Presidente, de defesa dos operadores, lembro-me agora assim de repente à Apritel, que devem sensibilizar os operadores para o fazer. Só que se calhar compensa mais, eventualmente, pagarem uma pequena coima em relação ao valor da publicidade que recebem. E o mesmo se passa, e concluo assim, Sr. Presidente, com as transposições das diretivas europeias. Se calhar é mais elevado o custo que nós vamos pagar em termos culturais, em termos de adaptação à nova transposição, do que a coima que teríamos de pagar por não cumprir atempadamente esta transposição. Muito obrigado. Terminamos então a fase das perguntas e então convidava-os a fazer o encerramento com as respostas sim, e as senhor, conclusões. com muito gosto. Sim. Eu vou começar por responder ao Sr. Deputado do Partido Socialista. Depois algumas outras perguntas eu passarei também aqui a alguns colegas que estão comigo, mas de qualquer das maneiras, a primeira questão que foi levantada é a questão qual o volume, qual o impacto da pirataria no audiovisual, nas indústrias culturais, vamos chamar assim, porque estamos a falar de indústrias culturais. O impacto com a pandemia subiu extraordinariamente a utilização abusiva de conteúdos audiovisuais e tem-se mantido. Portanto, estamos a falar de verbas e de níveis de pirataria que põem em causa a normal exploração da obra. Isto é aquilo que para nós, e segundo o nosso entendimento, não é aceitável. Nós sabemos que o crime nunca vai acabar. Falando de pirataria, estamos a falar de crime, estamos a falar de utilização abusiva, mas temos que baixá-lo através de formas expeditas, e é para entrar na segunda parte da questão, através de formas expeditas, temos que baixar para minimizar estes prejuízos, para manter os empregos, para manter os investimentos, e, portanto, a forma de minimizar porque acabar não vamos ter ilusão que vamos acabar, mas é isso um dos objetivos, e foi esse um dos grandes objetivos e o grande sucesso da Lei 82/2021. Porquê? Porque permite, de uma forma administrativa, nós sabemos que o recurso à via penal
não é viável em todos os casos de pirataria. Só mesmo para as grandes organizações, para as situações de IPTV, grandes organizações, isso é feito a nível europeu e tem que ser mesmo feito a nível europeu porque é transnacional, a violação são transnacionais. Podemos estar o servidor num Estado na Alemanha, podemos ter o indivíduo em França, enfim, podemos ter em vários territórios e até fora da Europa. E, portanto, isto dificulta. E o que nós queremos é uma solução expedita e que é, ao mesmo tempo, eficiente e faz prevenção geral. Isto é, se eu quero aceder a um conteúdo pirata e se me bloqueiam o acesso, estão-me a dizer, epá, desculpe lá, tenha calma, porque isso é ilegal, não o pode fazer. E eu fico a sabê-lo. E, portanto, tem uma função também, ao mesmo tempo de repressiva, entre aspas, muito mais preventiva e pedagógica, e é eficiente. Os problemas da rede, e para combater os problemas que estão dentro da rede, tem que ser da própria rede encontrar soluções expeditas. Isto ainda é ao encontro daquilo que o Sr. Deputado disse. E, portanto, parece-me que a segunda parte da questão, que era encontrarmos soluções rápidas e expeditas, esta é uma delas. Por exemplo, esta lei de 82 permite que um jogo de futebol, quando começa a ser transmitido de forma ilegal, o jogo, ao fim de 90 minutos, acaba. Portanto, o prejuízo está feito e já não há volta a dar. Temos que encontrar soluções expeditas. Nós conseguimos, através deste diploma legal, bloquear, via DNS e até IP, junto dos operadores de telecomunicações portugueses, um jogo em 9, 10 minutos, e corrijam-me se estiver errado, e, portanto, isto é a solução expedita. Para isto, nós até queremos acrescentar mais. Queremos começar a encontrar aqui soluções que, para além destes bloqueios, que os consumidores, que os utilizadores comecem a receber umas cartinhas de aviso a dizer atenção, o que estão a fazer é ilegal e poderá até aplicar-se uma multa. Mas isso depois deixarei aqui para o Nuno falar um bocadinho mais sobre isso. Relativamente à questão do Sr. Deputado do PSD, que depois também será o Nuno a responder, mas só passando en passant por aqui um pouco a resposta, a nossa preocupação, nada nos divide. O que nós queremos é segurança jurídica e certeza jurídica, porque muitas das vezes, e acontece-nos, porque as normas não são absolutamente claras, aparece sempre um escritório ou alguém que vem dizer calma que isto não se aplica, porque foi revogado por isto. E nós a única coisa que queremos é segurança jurídica, e mesmo que seja redundante, mesmo que essa segurança se torne aparentemente redundante, é isso que nós, efetivamente... Exato, sim, pois, mas é essa. Só para acabar, relativamente ao Sr. Deputado do Chega, e depois passo imediatamente, portanto, nós estamos aqui na consumação de um... Portanto, não é uma diretiva, é de um regulamento europeu, de um regulamento dos serviços digitais, e estamos nessa execução legislativa. Relativamente aos videojogos, depois também passarei ao representante, ao diretor-geral da IPTV. De qualquer das maneiras, os videojogos são classificados etariamente à semelhança do que é feito para todos os filmes, todos os conteúdos audiovisuais. E, inicialmente, a indústria de videojogos implementou de uma forma autónoma e por si um sistema PEGI de classificação que, entenda-se e diga-se, era mais rigoroso que o nosso sistema de comunicação de classificação de espetáculos, cuja a responsabilidade era inicialmente do Primeiro-Ministro, depois passou para a responsabilidade da Inspeção-Geral das Atividades Culturais. E que funciona bem. E, portanto, passaria já de imediato para tentar que respondêssemos todos. Então, muito rapidamente, complementando aqui a resposta do António Paulo Santos em relação às questões do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizer que, de facto, o impacto económico da pirataria digital é muito significativo. Não há muitos estudos, há alguns, e esse que referiu foram dados que foram divulgados na altura pelo Governo numa conferência, que lembro-me bem, estávamos em plena pandemia, uma conferência patrocinada ou promovida pela Liga Portuguesa de Futebol, e, portanto, desde 2019, seguramente que esses dados são bastante... O impacto é muito mais elevado, mas também há estudos, por exemplo, na Alemanha, um estudo da VONET, que é a Associação do Grupos de Mídia da Alemanha, que são em vários bilhões de euros, isto é de 2023, houve um estudo em França, de 2018, houve um estudo na Polónia, em 2017, um pela Deloitte, outro pela Ernst & Young, todos eles atestam prejuízos muito significativos para as indústrias criativas, para o audiovisual e para as indústrias de titulares de direitos. Portanto, isto para dizer que o impacto económico é muito significativo. E é neste contexto que depois há a necessidade de ter respostas rápidas e que surge então um memorando de entendimento e que surge a Lei de 82 de 2021. A importância dela é exatamente isso, é ter aqui um mecanismo expedito
rápido de reação que permita, de alguma forma, combater a inércia dos tribunais e da resposta da justiça, que é bastante mais lenta, como todos sabemos. Pronto. Ainda em relação às considerações do Sr. Deputado Gonçalo Lages, do Grupo Parlamentar do PSD, eu percebo isso, mas, muito sinceramente, fico mais descansado se tiver uma referência, um elemento literal que me diga que isto não prejudica a Lei 82, em vez de ter que estar depois a esgrimir argumentos com o Tribunal ou com uma entidade administrativa, dizendo que a lei especial prevalece sobre a lei geral, que os trabalhos preparatórios assim o indiciam, etc. Portanto, nessa medida, ficaria mais descansado. Pronto. Assim ficaria isso, aliado ao reforço dos deveres de cooperação que disse que ia clarificar, ficará muito melhor, seguramente, a aplicação da lei. De resto, quanto às considerações do Sr. Deputado Filipe Melo, enfim, de facto, como já foi dito, e depois aqui o Tiago poderá elaborar um pouco mais sobre o controle parlamentar e o segmento específico dos videojogos, a indústria dos videojogos tem um sistema de autorregulação, que é o tal sistema PED, de classificação dos jogos e de classificação etária. Também há mecanismos e boas práticas de controle parental que têm vindo a ser implementadas e, nessa medida, enfim, isso não prejudica em nada o combate à pirataria, é um reforço, é uma preocupação adicional que é transversal também a todas as indústrias. Obrigadíssimo. Então, para terminar, faz favor. Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados, muito gosto e uma grande saudação a todos. Densificando aquilo que foi aqui dito, dois pormenores, duas questões. Na realidade, o setor, e particularizando os videojogos, tem sido, enfim, tem beneficiado dos bloqueios, desde que a lei entrou em vigor, uma vez que centenas de websites têm sido bloqueados e, com isso, significa que milhões de links para jogos disponibilizados ilegalmente na internet têm sido bloqueados. Enfatizando aqui que, atualmente, em Portugal, e de acordo com o setor dos videojogos, que eu represento, e que nós somos membros de uma associação europeia que representa toda a Europa, nós somos o exemplo de best practices a nível europeu. Portanto, somos uma referência. Relativamente ao que foi dito sobre bullying, pelo Sr. Deputado do PS, de facto, e particularizando aqui com os videojogos, existem já mecanismos que permitem, inclusive, fazer uma avaliação da toxicidade em ambiente online. Portanto, existem ferramentas que mitigam comportamentos desadequados, levando até ao banimento de algumas pessoas que possam estar a prevaricar. E concluindo relativamente à questão do pegging, o Sr. Deputado chega e, portanto, do controle parental, de facto, hoje em dia, e enfatizando uma vez mais aquilo que os meus colegas disseram, foi também uma conquista em Portugal o sistema de classificação etário ter entrado diretamente e IGAC, portanto, ter total anuência na forma como os jogos são classificados. Portanto, um videojogo de 18 anos não deverá de todo ser jogado por uma criança ou por um jovem que tenha idade inferior a isso. E ainda, e terminando assim, o controle parental, que hoje em dia está disponível em qualquer consola, nos smartphones e nos tablets, e no PC também, permite aos pais que possam controlar, ainda que a palavra hoje em dia seja meio deselegante, mas supervisionar, digamos assim, toda a atividade de jogo que o seu filho possa ter. Portanto, se achar que há algum conteúdo desadequado, que inclusive pode haver algum investimento monetário que o pai não queira, ou a mãe, ou o tutor, não queira que se realize, ele pode bloqueá-lo ab início através de aplicações para smartphones que podem controlar diretamente a atividade de jogo. Muito obrigado, Srs. Deputados. Como ainda tenho 15 segundos, Desculpa. Como faltam 15 segundos, é agradecer a gentileza de podermos ter trocado estas impressões e manifestarmos a nossa disponibilidade para qualquer esclarecimento adicional que seja necessário. Muito obrigado. Muito bem, espero que tenham dado o tempo bem emprego e tenham encontrado na Comissão as respostas que pretendiam. Nós também agradecemos a vossa participação e colaboração e, Srs. Deputados, damos então por encerrados os nossos trabalhos. Amanhã continuamos às 14h. Muito obrigado. Bom dia.